Podcast do Transporte. Estamos aqui com Jorge Carrer, diretor de vendas de ônibus da Volkswagen. Jorge, a gente queria agradecer sua presença, você participou conosco do podcast do Arena NTP, e de lá para cá, quase um ano, que se passou, o que mudou no mercado de ônibus na sua concepção? Acho que a gente pode falar de positivo que tenha mudado, é que de fato muito do que a gente vinha falando, há tempo já sobre algumas transformações do mercado, adoção de novas tecnologias, acabaram se intensificando nesse último ano. Então, por exemplo, a questão de eletromobilidade que tanto se falou é uma realidade agora, Então, não só São Paulo, mas algumas outras cidades aí acelerando na questão da eletromobilidade, o que eu acho que é importante. A gente falava que esse era o futuro e o futuro de alguma forma já chegou, com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas é bom porque quando se fala muito do assunto, ele vem à tona, soluções aparecem. Agora, o que talvez tenha mudado para algo não tão bom é que o setor está sofrendo bastante esse longo período de uma economia mais fraca e com taxas de juros altíssimas, num setor que é super dependente de financiamento dos seus investimentos e crédito e assim por diante. Então, se a gente for pegar um primeiro semestre que não foi ruim, de forma alguma em volumes gerais, em negócio, não foi nada ruim para a Volkswagen, que cresceu em participação de mercado, que fez um excelente primeiro semestre, mas que teve uma participação bastante grande, por exemplo, de um programa pontual como o Move Brasil, que mostra que quando você tem crédito numa condição muito mais razoável, eu não diria nem boa, diria um pouco mais razoável, a demanda está aí para ser atendida. O mercado responde. Claro, a gente também entregou muito veículo dos programas de governo, do governo federal, por exemplo. As entregas ainda que a gente teve de Caminho da Escola, o novo programa Caminhos da Saúde do Ministério da Saúde. Isso, por exemplo, não depende de crédito, porque é orçamento dos estados, prefeituras, do próprio governo federal. E que não é algo perene, a gente não sabe. Sim. A gente tem eleições, não sabe se um próximo governo mantém os programas ou não. Então, assim, o que eu acho que o que não foi tão bom é que a gente está passando por um período bastante longo assim, de dificuldade e tal, e isso está atrasando os investimentos, envelhecendo mais as frotas, judiando mais das empresas e assim por diante. A gente precisa, eu acho que, ter uma reviravolta. O MOVE está aí para provar isso. Assim, tem frota que quer ser renovada, precisa ser substituída, tem que acelerar os programas aí, novas tecnologias, mas não está fácil investir no Brasil. Isso é um problema. Outra coisa que a gente sentiu, tanto por parte do presidente da Anfávia, quanto também do Rubem Bise, da Fabus, essa preocupação com uma chamada concorrência desleal, com a entrada principalmente do mercado asiático aqui, que é uma coisa que não é isonômica, Então isso, além dessa situação econômica que você citou, tem esse outro dado também que é preocupante, Mas apesar disso tudo, como você falou, o setor é resiliente, Ele está conseguindo responder e está conseguindo reagir. Diante disso, eu sei, tem eleições, tem uma série de coisas aí, mas qualquer executivo tem que planejar, tem que imaginar cenários futuros. Que cenário futuro a Volks imagina para 2027, 2028? Eu acho que esse é um momento difícil de fazer previsões logo ali, de médio prazo, porque de fato, assim, as eleições podem talvez mudar um pouquinho o rumo das coisas. Não que eu acho que qualquer caminho que seja tomado nas eleições vai conseguir transformar de uma hora para outra essa situação que a gente vive. Mas precisa ter alguma coisa nova que nos permita vislumbrar um futuro um pouco melhor nesse sentido. Então, assim, eu acho que não vai ser no curto prazo que a gente vai conseguir resolver essas questões estruturais do país, não é nem do transporte ou da mobilidade. Então, eu prevejo um ano também não ruim, mas que vai ser aquém daquilo que minimamente poderia ser se o ambiente de negócios fosse mais
mais favorável, né? Quanto à questão dos novos entrantes, eu acho que é exatamente isso. Assim, não é questão de tornar o Brasil um país fechado, como foi durante muito tempo, que inclusive acho que atrasou a gente em termos de desenvolvimento, chegadas de novas tecnologias, mas de fato você ter condições iguais. Assim, a situação do Brasil acho que é um pouco diferente de outros países, até dos vizinhos próximos aqui da América Latina, que não tem uma indústria forte, não tem desenvolvimento local, já estão acostumados com algum tipo de compra via importação. A gente tem uma indústria muito forte de fabricantes de ônibus, de carrocerias, de chassi, super bem estruturada, com fábricas há décadas, que gera muito emprego, que entende o que é a necessidade local do transporte e entrega produtos para essa realidade. E você, de repente, simplesmente receber produtos de fora, que assim, a gente nunca sabe se a concorrência de fato é adequada com os preços que chegam aqui no Brasil e assim por diante. Então, acho que essa é a discussão, porque nós estamos vendo em alguns outros setores em que abriu-se o mercado sem que você tivesse uma indústria forte, ela vai ficar cada vez mais fraca ainda. Então, canibalizada, né? Claro, então acho que isso é uma questão de um programa de país, que eu acho que tem que investir, trabalhar para se reindustrializar, para gerar mais emprego, para trazer mais dinheiro das exportações, e não o contrário, né? A gente está no caminho contrário, acho que esse é o grande problema. E se não for feito absolutamente nada, isso vai se intensificar. A gente está vendo como está o mercado, por exemplo, de automóveis, de motos, de máquinas. Já começou a se intensificar mais com os caminhões, e agora foi só começar a questão dos elétricos no Brasil, já começou a vir também com mais força. Então é isso, assim, não é proteger no sentido de fechar, mas permitir que a gente desenvolva a nossa economia, né? Do ponto de vista político, a NTU vai cobrar, através de uma carta que está sendo construída, de todos os candidatos que sigam pelo menos algumas linhas, por exemplo, que o Estado se comprometa a subsidiar o transporte, e, se for o caso, a educação, as gratuidades de educação, a saúde, as gratuidades da saúde, seria essa uma saída? São soluções como essa, soluções que seriam perenes, que seriam o que daria tranquilidade à indústria? Eu acho que seria um pilar muito importante para que a gente tivesse um transporte público mais adequado, mais forte, mais prioritário, e dessa forma você retroalimenta o sistema, trazendo mais passageiros, com mais arrecadação, diminuindo custos e com todos os benefícios indiretos que você tem de qualquer lugar que tem um sistema de transporte público de boa qualidade. Então eu vejo que sim, até porque se esquece disso, mas o transporte é um direito essencial, assim como a saúde, a educação e a segurança. Então, eu acho que isso é mais do que obrigatório, é uma necessidade. E automaticamente, essa é uma boa ideia, porque assim, você não precisa fechar e ter subsídio ou alguma coisa nesse sentido, ou taxar absurdamente as importações. Vamos fazer com que o transporte seja uma prioridade e automaticamente você precise vender mais ônibus, renovar mais frotas, e com isso você conseguir privilegiar a indústria nacional. Para mim esse é o caminho mais saudável e perene, como você mesmo mencionou. Isso é inteligente no meu ponto de vista, porque você beneficia todos os envolvidos no processo, inclusive o governo, que vai poder arrecadar mais, vai ter uma melhor percepção por parte da população, nós vamos produzir, vender e assim por diante, né? E com a grande diferença que nós já temos uma indústria instalada há muitos anos no país, né? Ou seja, todas as vezes que ela foi desafiada a produzir, ela produziu. É só lembrar na época do Flex, né? Quando o Brasil estava com o Proálcool, a indústria se reorganizou, acabou atendendo a demanda. O que é importante é isso, como você falou, se a gente fortalece a indústria nacional, o resto a gente resolve, né? Pode até vir de fora, mas a gente está bem protegido no sentido de solidificação de geração de emprego. Bom, queria agradecer muito a participação aqui, tá? A gente teve outras conversas contigo aqui na feira, a gente vai divulgar isso no Diário do Transporte também, tá? E, por fim, para quem for ao stand da Volkswagen,
além do cafezinho, das bebidinhas, o que a pessoa pode esperar? Bom, a gente tem o nosso maior stand da história, não só da Latibus, que é mais recente, mas de todos os eventos de ônibus. Então a gente de fato se preparou para receber todos os amigos, todos os clientes da melhor forma possível. E o nosso stand acho que mostra muito essa realidade. A gente está expondo lá 5 veículos que mostram aquilo que o nosso entendimento é esse caminho do futuro e da evolução, mas sem tirar o pé do chão da realidade. Então nós estamos lançando 2 novos modelos de chassis para ônibus elétricos, de piso alto, para complementar a nossa linha que tinha anteriormente o modelo de piso baixo, e a gente poder ampliar essa frente aí de combate e dos elétricos em várias outras regiões do Brasil. Mas a gente tem ali também 3 dos nossos best-sellers de chassis a diesel. Um micro-ônibus, o 11180, o 17 toneladas, o motor dianteiro com câmbio automático, e um chassi de ônibus rodoviário. Essa é a nossa realidade em 95% do Brasil, né? Um país que ainda não tem condição de avançar tão rápido em outras frentes. Mas fora isso, fora produtos, temos uma área super bem preparada para falar de serviços, conectividade, serviços digitais. A nossa área é o braço financeiro, a Traton Financial Services. Então, assim, é um stand completo, um ecossistema completo para trazer soluções para tornar esse caminho dos nossos clientes, dos operadores, o melhor possível em parceria conosco. Então, convido a todos para visitar o stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus e conhecer lá todas essas novidades e as nossas soluções. Muito obrigado por mais essa vez aqui, Jorge. Muito obrigado. É sempre um prazer. Podcast do Transporte.